Pronto, meus irmãos, paz do Senhor novamente. Hoje estudaremos aqui a lição de número 6 e 7. E lembrando que semana que vem é a nossa confraternização, né? Aqui do nosso polo, das nossas atividades. Então, basicamente, hoje é a última aula aqui de conteúdo síncrono. A aula 8 e 9, a aula 7 e 8, que trata sobre o Evangelho de Lucas. 9 e 10, que trata sobre o Evangelho de João. Eu vou gravar para vocês de forma assíncrona e disponibilizo lá no canal do YouTube para que vocês possam assistir depois. E também já vou até fazer um vídeo da revisão. Esse fica oculto, né? Que é só para os alunos, tá bom? E para que vocês já possam, durante as férias, ir assistindo, estudando, tudo deixar encaminhado, porque no retorno das férias nós temos a nossa avaliação. A nossa primeira aula já é a avaliação. Os alunos aqui do Polo Online é mais tranquilo, até porque é via online, né? Mas para aqueles que são presenciais, o primeiro dia já encontro presencial, já tem essa, essa aula. Bom, então, vamos lá. Por que que o Evangelho de Marcos, né? O Evangelho de Marcos é importante justamente por conta da sua característica. E há detalhes que, para eu entender nos outros evangelhos, eu preciso passar aqui pelo Evangelho de Marcos, tá? Então, vamos aqui às definições a priori do que é o Evangelho de Marcos, né? Então, aqui está o conteúdo da nossa aula de hoje, né? O panorama, batismo e início do ministério de Jesus, milagres em Marcos. Marcos é conhecido por ter bastante narração de milagres. Jesus e as enfermidades, o cristão e o jejum, milagres sobre a natureza, o poder de Jesus sobre os demônios, Jesus e o divórcio, últimos dias de Jesus na terra, né? Enquanto homem. Então, vamos, no primeiro momento aqui, explorar a autoria, a datação, o propósito desse evangelho que é o mais antigo, né? Então, o que é o Evangelho de Marcos? Lembrando que o nosso curso, a nossa aula aqui é feita um curso básico, então há muitas questões teológicas sobre o Evangelho de Marcos, que, claro, nós não temos nem tempo para entrar, né? Se você faz um bacharel aí, você fica 6 meses estudando, por exemplo, evangelhos, né? Enquanto que aqui no nosso curso nós temos aí 1 mês para estudar essa disciplina, tá bom? E digo que 6 meses, mesmo assim, ainda é muito pouco. Tamanha a riqueza do conteúdo desse livro, né? Então, o que é o Evangelho de Marcos? Marcos foi, durante a maior parte da história dos estudos bíblicos, um tipo primo pobre dos evangelhos. O que que isso significa, né? Primo pobre dos evangelhos. Não raro, ele é considerado uma condensação de Mateus. Essa opinião, por exemplo, era defendida por Agostinho, que era o menos apreciado dos 4 evangelhos e recebia pouca atenção dos estudiosos de história da igreja, né? Então, por esse motivo que ele foi considerado por muito tempo o primo pobre dos evangelhos. Não que o seu conteúdo não fosse, como eu posso dizer assim, não fosse valioso, não é isso, não é nesse sentido, né? O que acontece com o evangelho de Marcos é que por muito tempo, por terem essa visão, ele ficou meio deixado de lado. Só que essa situação mudou a partir ali do século XIX, quando, na tentativa de solucionar o problema dos sinóticos, se lembra lá na nossa primeira aula em Mateus, onde nós falamos dos problemas dos sinóticos, começou a ser defendida uma hipótese de que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Então, hoje, se reconhece que, mesmo sendo mais curto, e mesmo não havendo certeza sobre sua primazia como o mais antigo,
ele é tão importante quanto os demais evangelhos. Por quê? Porque ele combina relato simples, sucinto, mas cheio de vida do ministério de Jesus, como um conteúdo teológico muito mais rico e denso do que parece à primeira vista. Então, Marcos tem uma contribuição significativa para o estudo dos evangelhos, tá bom? Marcos é conhecido como o evangelho da ação, em vez do discurso. Por quê? Porque das 50 parábolas e 20 ilustrações parabólicas de Jesus, ele apresenta somente 18. Né? Algumas apenas em um período, enquanto de modo contrastante relata 18 dos 35 milagres, escrito em estilo jornalístico, vívido e cheio de energia. Ele usa um termo muito comum, que é o termo eutris, que quer dizer logo, imediatamente. Esse termo aparece 41 vezes. Por exemplo, de um total de 53 vezes no Novo Testamento. Ele apresenta 151 casos de presente histórico, que é o uso do verbo no tempo presente para descrever uma ação do passado. Então, além disso também, além do uso abundante do tempo imperfeito, o que tudo isso significa, e para deixar de ser um pouco mais técnico e ser direto? Marcos caracteriza-se por uma descrição rápida. Ele está escrevendo para romanos, e romanos são rápidos, romanos são, como eu posso dizer, eles são pessoas objetivas. Então, ficar teologando, ficar escrevendo detalhes como há, por exemplo, em Mateus, em Lucas, em João, com certeza não chamaria a atenção dos romanos, né? Uma outra questão muito interessante em Marcos é que não há genealogias, nem relatos sobre o nascimento e infância de Jesus. Em geral, Marcos organiza seu conteúdo em ordem cronológica, e apesar de provavelmente ter sido escrito para gentios romanos, tem 63 referências ao Antigo Testamento, dos quais 36 são citações. Então, Marcos, apesar de escrever para gentios romanos, ele não abre mão do Antigo Testamento, né? Quanto aos principais temas teológicos de Marcos, Marcos declara o seu propósito já no primeiro versículo. Um dia, quem aqui já pregou no Evangelho de Marcos? Dá um joinha aí. Quem já pregou no Evangelho de Marcos? Ou ninguém pregou no Evangelho de Marcos? Né? Pai do Senhor. Pai do Senhor. O Douglas já pregou. Mas alguém pregou no Evangelho de Marcos? Legal. O irmão Marcelo, o William não. Pessoal, para eu pregar no Evangelho de Marcos, né, os textos principais para eu entender esse evangelho é Marcos capítulo 1, versículo 1. Por quê? Porque aqui há 4 características muito importantes para que eu possa compreender esse evangelho. Vamos lá então, e depois nós voltamos aqui para esse panorama, tá bom? Ó, vocês vão entender o que eu vou falar. Diz assim, ó, Marcos capítulo 1, versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Tá, o que é isso? Princípio do Evangelho. Então, Marcos, no primeiro versículo, ele já usa essa frase, né, uma frase sem o verbo, para dar a entender o título ou o propósito do seu evangelho, né? Então, o evangelho, quando nós vamos para o grego, a palavra evangelho, no grego é evangelion, designa uma boa notícia, algo até então desconhecido. É muito interessante que a palavra evangelho, no contexto em que Marcos e que o cristianismo se desenvolve, ela era uma palavra usada para designar o nascimento
de Augusto, que foi considerado o filho divino, ou filho dos deuses, né? Então, o nascimento de um imperador, o dia que ele nasceu, era uma boa notícia. O que Marcos faz? Ele pega essa palavra e coloca e aplica ela ao evangelho, à boa nova, boa notícia da vinda de Cristo. Em outras palavras, ele está querendo dizer que a boa nova não é o nascimento do imperador, mas sim Jesus. Porque vai dizer, ó, princípio do evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, a boa notícia inaudita tem a sua origem em Jesus e trata de Jesus. Então, para eu pregar em Marcos, eu primeiro preciso entender isso. O que é evangelho? Evangelho não é uma biografia. O evangelho, ele é uma boa notícia. E quem é a boa notícia? Jesus. A sua vinda ao mundo, quando ele se fez carne, ele é a boa notícia. O quarto ponto é o Filho de Deus, né? Então, embora seja comum dizer que Marcos retrata Jesus como servo de Deus, enquanto Mateus o descreve como rei, o propósito de Marcos é apresentar Jesus como filho de Deus, o filho sofredor, o filho servo, em cujo o ministério, a cruz, ocupa lugar central, mas ainda assim é o filho unigênito de Deus, né? Então, esse é o texto a priori que nós precisamos entender. Então, teologicamente falando, Marcos declara já no primeiro versículo que o propósito do seu evangelho, do seu escrito é apresentar o evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Isto é, a boa notícia que tem a sua origem em Jesus e trata de Jesus e consiste no chamado ao arrependimento e fé diante da aproximação do reino de Deus. Capítulo 1, versículos 14 e 15. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o evangelho de Deus e dizendo: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então, o reino de Deus, aliás, é o tema central da mensagem de Jesus. Jesus tinha uma pregação. Qual é? O reino de Deus, que consiste, acima de tudo, no domínio de Deus, né? Confrontando o mundo dominado pelo mal ao longo de todo o evangelho. Então, observe a grande frequência com que Marcos menciona espíritos impuros ou demônios, né? E embora já estivesse presente aqui na Terra durante o ministério terreno de Jesus, será estabelecido plenamente nos últimos tempos sobre a liderança de Deus, o verdadeiro rei do universo. Então, Marcos, ao descrever Jesus, dá vários exemplos de sua humanidade, destacando aspectos que não se encontram em Mateus, né, e em Lucas, mas também desde o início o apresenta como filho de Deus, destacando sua autoridade sobre demônios, sobre o sábado, sobre as doenças, sobre a morte, sobre o pecado, sobre a natureza. Então, Marcos dá ênfase também ao Messiado de Jesus, que é designado Filho do Homem. Essa expressão aparece 14 vezes em Marcos, né? Cristo aparece 7 vezes e Filho de Davi. Então, embora na maior parte do tempo ele tenha tentado manter em segredo sua própria identidade, Marcos ele faz questão de mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Tranquilo? Então, Jesus procura fé e arrependimento naqueles que desejam se tornar seus discípulos. É isso que Marcos, a teologia de Marcos nos traz, né? Também merece especial atenção a centralidade da cruz. A morte e ressurreição de Jesus ocupam 1/5 de todo o evangelho de Marcos, né? Vai do capítulo 8, né? Capítulo 9, capítulo 10
e capítulo 15. E o chamado para o discipulado consiste no chamado para seguir os passos do mestre no caminho da cruz. Então Marcos faz questão de dizer, você quer seguir Jesus? Tome a sua cruz. Seguir Jesus implica pegar, tomar a cruz, né? Não dá para seguir Jesus sem ter cruz, sem ter o conceito de cruz, né? E a formação desses discípulos, ou dos discípulos de Jesus, é outro tema importantíssimo. Embora apresente muito menos discursos de Jesus do que os demais evangelhos, né? Só do capítulo 4 e 13 são os únicos, capítulo 4 e o capítulo 13 são os únicos trechos mais longos, Marcos usa cerca de 39 vezes termos ligados a ensino, mestre, ensinar, doutrina. Em relação a Jesus e a estrutura de sua obra, também destaca esse aspecto do ministério terreno do Messias. Então, apesar de ser um evangelho focado na ação, mas ele também contém bastante ensinos de Jesus, um enfoque na pessoa de Jesus como mestre. Quem é o escritor, né? Então, continuando aqui o nosso panorama. O segundo evangelho é anônimo, a exemplo dos outros três. O título segundo Marcos, que aparece no grego katamarkon, foi provavelmente um título ali acrescentado no início do segundo século, quando os evangelhos foram reunidos e surgiu a necessidade de estabelecer alguma distinção entre eles. As pouquíssimas evidências intrínsecas ao texto não servem de prova conclusiva, mas também não nos fornecem razões suficientes para negarmos que João Marcos tenha escrito esse evangelho em grande parte com base no relato de Pedro. Então Marcos, ele é fruto, o evangelho de Marcos é fruto de relatos de Pedro a João Marcos, que era um discípulo de Pedro, né? Então, o autor provavelmente é o jovem que fugiu nu no jardim de Getsêmani. Está lá em Marcos, capítulo 14, do 51 ao 52. Vamos ler? Eu vou ler aqui para vocês, para que vocês possam compreender. Marcos, capítulo 14, 51 e 52, né? Que diz assim: certo jovem o seguia envolto em um lençol sobre o corpo, desnudo. E o agarraram, mas ele, largando o lençol, fugiu despido, né? Então, o anonimato favorece a interpretação de que esse jovem era João Marcos, o autor do Evangelho de Marcos. Essa tese é reforçada pelo termo grego traduzido por sidon, designa tecido de linho usado para vestuário ou para sepultamento e era sinal de riqueza, né? Uma vez que, em geral, a roupa exterior era feita de lã. Então, a ausência de roupa de baixo, fugiu desnudo, fez supor que ele se vestiu às pressas e correu para seguir Jesus, talvez para avisá-lo da multidão que estava à sua procura. Tranquilo? Continuando aqui. Então, esse relato insólito, exclusivo de Marcos, seria uma reminiscência autobiográfica, né? Segundo, o relato detalhado sobre o cenáculo em que Jesus e os discípulos comeram a Páscoa pode ser indício de que a última ceia se deu na casa de Maria, mãe de Marcos, conforme Atos 12:12. Terceiro, o autor era familiarizado com Jerusalém e a Judéia, conforme Marcos 11:1. Conhecia a língua aramaica, porque há duas locuções aramaicas, as instituições e os costumes dos judeus, né? Quarto, relatos pormenorizados, né? Indicam que a fonte do livro era a testemunha ocular dos eventos narrados. Quinto, em harmonia com as tradições da igreja primitiva, que atribuem o segundo evangelho a Marcos, discípulo e intérprete de Pedro, o livro começa no ponto em que se inicia o discipulado de Pedro. Dá destaque a ele,
traz referências cuja origem mais natural seria o próprio apóstolo, né? E segue o mesmo esboço do sermão de Pedro na casa de Cornélio. Então, essas são algumas evidências internas do livro, de que Marcos, João Marcos, o jovem João Marcos, foi o autor desse evangelho. Também há a tradição, né? A tradição, pessoal, ela é muito importante, tá? Até essa semana eu lancei lá na Hotmart, na minha plataforma, um curso sobre história do cânon do Novo Testamento. Eu abordo muito essa questão de que a tradição é importante para eu compreender o autor de um livro. Então, a partir do segundo século, um segmento considerável da igreja começa a pensar e a dar a Marcos, a João Marcos, a autoridade como autor desse segundo evangelho. Eu vou citar só alguns aqui. Papias, 125 depois de Cristo. Irineu, 180 depois de Cristo. Tertuliano, 200 depois de Cristo. E Clemente de Alexandria, 200 depois de Cristo. Então são algumas autoridades patrísticas que dão a João Marcos o título ou a autoria desse evangelho. Então, essa aceitação sem contestações da autoria de Marcos pela igreja primitiva é surpreendente e não há nada que nós possamos negar, a não ser atribuir a ele a redação desse livro, tá bom? Mas quem foi João Marcos, né? Quem foi João Marcos, o autor? Se ele é o autor, quem foi ele? Aí nós temos uma pequena biografia na Bíblia sobre ele, né? O nome completo de Marcos é João Marcos. Sua mãe era Maria, que possuía uma casa grande em Jerusalém, que se tornou um ponto de pregação da igreja primitiva, conforme Atos 12:12. Era também primo de Barnabé, Colossenses 4:10 vai dizer isso. Acompanhou Paulo e Barnabé como auxiliar na primeira viagem missionária, Atos 13:5, mas abandonou-os ainda no começo da jornada, Atos 13:13, né? Demonstrando aí ser um jovem e ter muito medo. Por isso, Paulo não quis levá-lo na segunda viagem, o que provocou a separação entre o apóstolo Paulo e Barnabé. Isso está em Atos, capítulo 15, do 36 ao 41. Alguns anos mais tarde, porém, foi restaurado e estava com Paulo na primeira prisão em Roma, Colossenses 4:10. Provavelmente fez companhia também a Pedro, 1 Pedro 5:13, foi chamado a Roma por Paulo em sua última prisão, 2 Timóteo 4:11. Então, veja que ele é muito importante. Tranquilo? Pessoal, alguma pergunta até aqui? Ô, Sérgio, Vale? e também não. E ele não foi discípulo também, né? Não sei se você já falou, e ele não era discípulo de Jesus, né? Não, Não não. foi. Ele não fazia parte dos 12, né? Dos 12 mais É, íntimos. Lembrando que Jesus, pessoal, boa colocação, Douglas. Jesus, ele tinha os 12 íntimos, mas ele tinha 70. Provavelmente até mais. Você lembra que na grande comissão ele envia 70 discípulos? Né? Ele tinha os 12 apóstolos que eram mais íntimos, mas ele tinha mais discípulos. Provavelmente, João Marcos, se ele seguia Jesus ali na hora quando Jesus foi preso, ele pode ter sido um desses 70 que estava ali, mas que não era tão próximo, tão íntimo de Jesus. Até por isso que ele recorre a Pedro, né? Como discípulo de Pedro, ele recorre a Pedro para escrever o seu evangelho. Isso se a teoria de que aquele jovem que foge desnudo é João Marcos, o autor do evangelho. Mas boa colocação, viu, Douglas? Boa colocação. Mais alguma pergunta, pessoal? Podemos continuar? Show de bola. Então vamos lá. Então, por que foi escrito?
Então, veja só que nós já trabalhamos o que é o Evangelho de Marcos, quem é o autor. Vocês viram que isso é um panorama básico, tá, pessoal? Se nós fôssemos entrar aqui, se o nosso curso fosse um curso avançado, nós iríamos entrar aqui em coisas que Barclay e que muitos outros teólogos e exegetas discutem. Nós precisaríamos aqui de muito mais tempo, tá? Mas como o nosso curso é um curso básico, então é um panorama do Evangelho de Marcos. Lembrando que depois essa aula fica gravada, eu disponibilizo no meu canal do YouTube, além que você possa curtir, compartilhar, comentar, colocar suas dúvidas ali, para que nós possamos fazer esse vídeo chegar em mais pessoas, tá? Essa videoaula. Então, por que foi escrito? O propósito de Marcos parece ter sido 3, conforme as próprias evidências internas do Evangelho. A primeira, apresentar Jesus como o Filho sofredor de Deus. É o que nós falamos aqui de Marcos, capítulo 1, versículo 1. Segundo, mostrar que os discípulos devem seguir os passos de seu mestre no caminho da cruz. Marcos 8:34. É interessante que o Evangelho de Marcos é um evangelho que enfatiza muito a cruz, na vida de Jesus e na vida dos discípulos de Jesus. Seguir Jesus é cruz, viu, meus irmãos? Não é simples, não, tá? Terceiro, prover um registro dos feitos e palavras de Jesus, a fim de equipar os leitores com o conhecimento do Evangelho, das boas notícias da salvação. Ok? Então, esses são os 3 propósitos de Marcos. E a quem foi escrito? Vários fatores indicam que Marcos, a priori, ou seja, em um primeiro momento, ele destina seu evangelho aos cristãos gentios romanos. Por isso que é tão objetiva a descrição e as narrações de Marcos. Conforme coloquei para você no início da aula, mesmo sendo um pouco técnico, mas é necessário, né? O uso do termo eu fiz, né? Ou logo, imediatamente, aparece 41 vezes. Sendo que esse termo, Douglas, só para você entender, em todo o Novo Testamento aparece 53 vezes. E só no Evangelho de Marcos aparece 41. Por quê? Porque Marcos ele está escrevendo para um público que é objetivo, um público que não quer discussões, vamos dizer assim, tão teológicas. Eles querem, de forma objetiva, saber quem é o Filho de Deus. Os romanos são assim, né? Diferente dos gregos, que Lucas escreve, depois João vai escrever de forma universal, por isso que o Evangelho de João é o evangelho mais teológico. Só lembrando, falando do Evangelho de João, depois de forma assíncrona, eu vou gravar as videoaulas 7 e 8, que é do Evangelho de Lucas, e 9 e 10 do Evangelho de João, eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? Do nosso conteúdo. E vocês verão as diferenças que existem entre esses evangelhos, né? Então, esse é a priori. E por que nós podemos afirmar isso? Que ele escreve para um público gentio. Primeiro, constantemente ele está explicando os costumes dos judeus. Marcos 7, Marcos 11, Marcos 14, Marcos 15, são alguns exemplos que fornecem descrições geográficas que ele precisa dar explicações, né? E se o seu público fosse judeus, seria desnecessário dar as explicações que ele coloca nesse texto, tá bom? Desses textos aqui. Tranquilo? Segundo, ele vai traduzir palavras aramaicas. E é interessante que constantemente no seu evangelho aparecem palavras ou locuções aramaicas. Marcos 13:17, Marcos 5:41, Marcos 7:11, Marcos 7:34, Marcos 9:43, Marcos 14:36, Marcos 15:22 e Marcos 15:34. E em todas essas situações ele traduz. Se ele tivesse escrito para judeus, ele não precisaria traduzir.
Terceiro, ele usa várias palavras latinas, não encontradas nos demais evangelhos, demonstrando que ele escreve para romanos. Quarto, ele dedica atenção especial à perseguição e ao martírio, temas de importância especial em um ambiente romano que se tornava cada vez mais hostil à igreja. Inclusive, o Barclay vai trabalhar que as narrativas de milagres, principalmente quando Jesus expulsa demônios, em algumas situações, tem a ver com um discurso, vamos dizer assim, debaixo dos panos, por assim dizer, ou de forma sutil. Marcos está afrontando Roma, no sentido de quê? De colocar Roma como um grande problema para os cristãos. Quando que foi escrito? Tem sido sugerido datas entre a década de 40 e década de 70, sendo mais provável que Marcos tenha escrito entre o final dos anos 50 e meado dos anos 60. Por que que esta última posição é a preferida pela maioria dos teólogos, né? Especialmente pela influência direta de Pedro na elaboração do evangelho, já que os que acreditam na primazia de Marcos e atribuem o livro de Atos ao início dos anos 60, preferem uma data na década anterior. Onde foi escrito? A tradição mais antiga tende para Roma como local em que Marcos escreveu o evangelho, mas os argumentos favoráveis a essa teoria não nos permite dizer 100% que foi escrito em Roma. Outros lugares têm sido sugeridos, como Egito, Antioquia, ou em outro lugar no Oriente. Fato é que Marcos escreve para irmãos romanos. Tá? Feitas essas introduções, vamos adentrar agora em alguns temas importantes para o Evangelho de Marcos e para nós. Primeira coisa que temos aqui é o batismo, né? O batismo de João era um batismo para arrependimento, no grego metanoia, indicando que a pessoa estava se voltando dos seus pecados para Deus, numa mudança radical, não só de atitude, como também de seu comportamento ético. E aí vem uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Por que razão Jesus, uma pessoa sem pecado, precisou de um batismo de arrependimento? Que era para se cumprir as escrituras, né? Se cumprir as escrituras. E aonde nas escrituras está que Jesus tinha que ser batizado? Aí pegou pesado, hein? Eu acho que era um novo exemplo a nós. Porque ele veio para cumprir tudo, né? Sérgio, Exemplo. Fale. Jesus, ele precisava ser batizado para que se cumprisse a lei, não foi isso? Não era isso? Se cumprisse a lei. Mas Isso. que lei? A lei de isso? Moisés. E na onde na lei de Moisés está escrito que Jesus tinha que se batizar? Bom, não era questão que ele tinha que se batizar. Justamente para servir como exemplo, né? Entendeu? Exemplo. Você está chegando perto, irmão Marcelo. Ali já chegaram perto, exemplo. Mas está faltando coisa aí. Fala, Douglas. Ele veio deixar uma lição para nós de arrependimento. Ele veio. Olha, minha opinião é que ele, a partir do momento que ele se disturpou de si mesmo, ele já estava pisando aqui nesse mundo pecaminoso, né? Então ele tinha que deixar um exemplo para nós, uma lição de arrependimento. Pessoal, vocês chegaram perto, bateu na trave. Eu vou explicar para vocês. O batismo de Jesus, ele ecoa 3 passagens bíblicas do Antigo Testamento. Anote aí. Isaías 42:1,
Isaías 52, do 13 ao 53, 12. O que é isso? Jesus não precisava de arrependimento. E Jesus não estava se arrependendo de nenhum pecado. Mas sim, o batismo de Jesus é uma consagração à sua missão de autoidentificação com os pecadores. Ou seja, não à toa, no versículo 11, ao se batizar, ecoa a voz de Deus Pai ao seu Filho, dizendo que ele era o seu Filho amado, em quem ele tinha se agradado. Ou seja, ao se batizar, Jesus se coloca numa posição de servo do Senhor. Em outras palavras, eu estou aqui para fazer a sua vontade. E qual é a sua vontade? O caminho para a cruz. O batismo é o início do caminho, da caminhada de Jesus para a cruz. Então, duas perspectivas. Primeiro, uma consagração visível, né, do seu propósito. Jesus não veio aqui para comer, Jesus não veio aqui para brincar. Jesus veio com um propósito. Qual o propósito? A cruz. Morrer pelos pecadores. E para morrer pelos pecadores, ele precisava se colocar numa posição de autoidentificação. Então, Jesus, ele não se batiza para nos dar exemplo, mas ele se batiza para se auto-identificar conosco. Entendeu? Então, ele não se batiza para se arrepender. Jesus não tinha pecado, mas sim ele se consagra à missão de auto-se identificar conosco. Então, essa é a grande lei que ele fala, importa que se cumpra, né? Quando João vê e diz, olha, eu não posso te batizar. Fala, importa que se cumpra. É essa coisa. O que tem que se cumprir? Eu ser o servo do Senhor. Fala, William. E aí, quando ele lava o pé dos discípulos, ele está abrindo o caminho para os discípulos poderem estar levando o evangelho. Então, o primeiro passo é quando ele se batiza, e o segundo, quando ele libera os discípulos, é quando ele lava o pé dos discípulos? Exatamente. Está ligado. Ele está dando um exemplo do que, em todo momento, ele está se auto-identificando conosco e nos dando um exemplo. Qual que é o exemplo? Olha, vocês querem ser meus discípulos? Vocês precisam entender que para o verdadeiro discipulado, o caminho é o caminho para a cruz. Não existe discípulo de Jesus sem cruz. Entendeu? Então é isso. Ficou clara a questão do batismo? Legal. Então, o batismo de Jesus por João no Rio Jordão, esse evento ele é crucial, marcando a unção divina e o reconhecimento de Jesus como Filho de Deus. O Espírito vem sobre Jesus, confirma sua identidade messiânica, e a partir daí isso dá início ao ministério público de Jesus. Após ser batizado, Jesus ele é tentado. O versículo 12 vai dizer o seguinte: imediatamente o Espírito levou para o deserto. É interessante que a palavra levou aqui no grego é ekbalo, que significa forçar, enviar. A ideia aqui é de que o Espírito compulsionou ou impeliu Jesus para a tentação no deserto, né? Então, a partir daí o relato é mais vívido, por exemplo, a partir do texto grego. Por quê? Porque nós temos, muitos pensam, e o texto no grego nos traz uma ideia, e que vai na contramão de que muitos pensam que o fato de uma pessoa ser cheia do Espírito Santo resultará dali para frente em uma mudança radical para o melhor, com solução e livramento de todos os problemas. E não é isso. Esse termo, a tentação de Jesus, quando lida a partir do grego, no caso aqui, o próprio Jesus, ele nos dá um exemplo de que depois de receber o Espírito Santo, numa experiência marcante,
porque o céu se abre, o Espírito desce sobre ele, ele é conduzido pelo mesmo Espírito para o deserto a fim de ser confrontado pelo diabo em companhia perigosa de feras selvagens. Então, uma experiência profunda com o Espírito Santo significou não uma vida mais fácil, mas sim mais lutas e perigos. A tentação de Jesus nos ensina isso, de que uma vida cheia do Espírito não significa uma vida fácil, Deus vai revelar tudo que vai acontecer comigo, né? Não, irmão, às vezes, uma vida cheia do Espírito significa lutas, perigos e muitas outras coisas. Tranquilo? Agora, vamos adentrar sobre os milagres de Jesus. É interessante que após a tentação, o versículo 14 e 15 fala que Jesus ele sai pregando o evangelho, né? A boa nova do reino de Deus, né? E segundo Marcos, a boa notícia é de Deus e se resume na mensagem o tempo, kairos, determinado pelo Senhor para cumprir a sua promessa, ou seja, o tempo de Jesus trazer o reino de Deus se completou, né? A palavra reino de Deus, basileia, ocorre 20 vezes em Marcos, e é interessante que isso indica, traz a ideia não de um país ou um território governado por um rei, mas sim do domínio que esse rei exerce. Então o reino de Deus não é sobre o governo de Jesus, sobre as instituições humanas, mas sobre o domínio que ele exerce em nossas vidas, né? E ali ele começa o seu ministério na Galileia, capítulo 1, do 16 ao 6 e 13. Então Marcos passa a narrar os fatos que marcam o grande ministério de Jesus na Galileia. Então esta segunda divisão do evangelho pode ser subdividida em duas partes. No período inicial, Jesus chama os primeiros discípulos e fixa sua base em Cafarnaum e empreende sua primeira viagem pela Galileia. Então, nessa fase, a fama de Jesus se espalha rapidamente, mas quase na mesma velocidade cresce também a hostilidade contra ele, e já em 3:6, Marcos 3:6, temos a mensagem explícita da conspiração dos líderes religiosos para matá-los, né? Então, Jesus ele é tido como quem tem autoridade, né? Então, os milagres em Marcos, como curas, exorcismo, revelam a autoridade divina de Jesus. Eles não são meras demonstrações de poder, mas sinais da vinda do reino de Deus e da sua soberania sobre a doença e sobre o mal, né? E aqui tem uma pergunta que eu queria entender, né? Considerando os relatos de Marcos sobre as curas que Jesus realizou, como a compreensão teológica do poder divino pode ser reconciliada com a experiência humana da doença e do sofrimento, tanto na antiguidade como na contemporaneidade? E aí, como que eu posso ver a soberania de Deus, né? A soberania de Deus dentro desse cenário, diante de tantas doenças e enfermidades. E aí, pessoal? Em Lucas, vai falar que o demônio reconhece ele. Então, no Antigo Testamento, quando ele está na terra, os demônios reconhecem a autoridade dele. Tanto que um deles fala assim, não é chegada a sua hora ainda. Por que você veio nos atormentar? E hoje, trazendo para o mundo de hoje, para o tempo de hoje, o nome de Jesus tem muito poder. Então a gente sabe, reconhece a autoridade dele, porque em nome dele a gente consegue resolver alguma coisa, fazer alguma coisa. Porque por nós a gente não consegue fazer nada. Agora, a ausência da aproximação com ele hoje faz com que o nome dele nas nossas bocas seja meio que em vão. Porque para você expulsar um demônio, você tem que ter intimidade com Deus, com Jesus.
Você vai expulsar em nome dele. Então, é na autoridade dele. Se você não tem intimidade com ele, você não consegue expulsar um demônio. Sim. Lembrando, gente, que o demônio não obedece à pessoa, tá? O demônio vai obedecer o nome de Jesus, mas tem certa verdade nisso daí. Vamos entender isso, tá? Para isso, nós entendemos aqui, William, entramos aqui o cristão e o jejum, né? Em Marcos, Jesus aborda o jejum e a perspectiva de Jesus sobre o jejum é muito diferente da perspectiva que os fariseus e que alguns grupos religiosos faziam, né? O jejum não é tratado como uma prática ritualística obrigatória, mas como uma resposta natural à presença e ausência. Ou seja, ele vai até usar uma parábola, né, onde ele indica que os convidados do noivo não podem jejuar enquanto o noivo está com eles. O que isso sugere? Uma compreensão do jejum ligada à expectativa e ao luto, e não à mera observância legalista. Em outras palavras, enquanto Jesus estivesse, os discípulos não precisariam jejuar, mas chegaria o dia que aí, com a ausência física de Jesus, aqueles discípulos precisariam jejuar. E o jejum, na perspectiva de Cristo, ele deixa de ser apenas uma coisa, uma questão, como eu posso dizer, uma questão ritualística e passa a ser uma questão de comunhão, como você bem colocou, viu, William? De comunhão, de convivência, de uma questão de relacionamento, né? De relacionamento com o Senhor, né? E não apenas como uma questão de legalismo ou apenas de vamos cumprir esse ritual. Deixa de ser isso, né? Então, o que isso tem a ver, né? É muito interessante que Jesus vai usar essa parábola justamente para mostrar para os seus discípulos, né? Até mesmo a questão da sua morte, que estava próxima, né? Então veja que em todo tempo, Jesus ele faz questão de mostrar o caminho para o discipulado como um caminho para a cruz. Uma outra coisa interessante é que nós temos que ter em mente é o seguinte, meus irmãos, o jejum, na perspectiva bíblica que nós temos hoje, ele não é para mudar Deus, mas o jejum ele é para me mudar, para que eu possa me adequar à vontade de Deus. Nós jejuamos errado às vezes, né? Nós jejuamos para mudar Deus, a vontade de Deus. Não, eu tenho que jejuar com a perspectiva de ser mudado para que o Senhor, para que o Espírito Santo venha me adequar, me colocar dentro do padrão e da vontade divina. Tá bom? Tranquilo aqui? Podemos continuar? Agora falaremos de Jesus e o seu domínio sobre os elementos, né? Então Jesus demonstra sua autoridade sobre os elementos naturais, por exemplo, acalmando a tempestade. Então Marcos, mais uma vez, quer mostrar a autoridade de Jesus e o seu poder divino sobre o caos, né? Então a narrativa sublinha a fé e a soberania de Cristo. E isso nos traz o quê? Nos mostra que Cristo ele era homem, mas mediante a operação do Espírito Santo, ele tinha poder e autoridade sobre a natureza. Jesus também é aquele que vai multiplicar os pães e peixe. E isso revela o poder de Jesus sobre a matéria, né? Ele provê abundantemente, superando a escassez.
A multiplicação dos pães e peixes, alguns teólogos veem uma prefiguração à ceia e à provisão divina, como, por exemplo, hoje, nós vemos muitas pessoas passando fome, né? Mas haverá um dia que o Senhor fará um banquete com todos nós, né? E nós ali não teremos mais necessidades de alimento. A autoridade de Jesus sobre os demônios. Então, Marcos destaca o poder de Jesus sobre os demônios, evidenciando sua autoridade divina. Estes exorcismos não são meros milagres, mas demonstrações de sua soberania sobre as forças do mal. Eles revelam a chegada do reino de Deus e a derrota do domínio de Satanás. Como, né? Então, tem uma pergunta aqui. Como esses relatos do poder de Jesus sobre a natureza, sobre os alimentos, sobre os demônios, vão impactar a nossa compreensão da divindade de Jesus? E aí, pessoal? Como que esses relatos vão impactar ou impactam a nossa compreensão sobre a divindade de Jesus? Aí a gente começa a ter a percepção e o entendimento que ele tem domínio de tudo, né? Ele consegue controlar tudo. Que tudo está no controle dele. Exatamente. Ele é o Criador e nada subsiste sem ele, né? Exatamente. Ainda sobre essa questão do Jesus e os demônios, eu acho que em Marcos, a narração do poder de Jesus sobre os demônios é Marcos 5, né, onde fala do endemoniado Gerazeno, né? É muito interessante que Marcos e Lucas trazem o termo Gerazenos, enquanto Mateus traz o termo Gadarenos, né? Ambos os termos, eles fazem referência às cidades gentílicas de Gerasa e Gadara. Então, Gerasa era uma das 10 cidades da Decápolis, que ficava a cerca de 56 quilômetros a sudeste do Mar da Galileia. Já Gadara era outra cidade da Decápolis, cerca de 10 quilômetros a sudeste do Mar da Galileia. Ambas as cidades parecem distantes demais para combinar com as narrativas desses episódios. Então, o que tem se sugerido? Para harmonizar todos os dados que Gadara tinha um território e vilas nas margens do Mar da Galileia, incluindo uma pequena vila também chamada Gerasa, atual Cursi ou Quersal, né? Então, está aí explicado esse problema de Gerasa e de Gadara. Mateus vai falar em 2 homens endemoniados, enquanto que Marcos e Lucas, um homem. Aí eu queria perguntar para vocês, eram 2 ou 1? E aí? Estão pensando? Eu creio que seja um só. Pessoal, a explicação para esse texto é básica. Onde tem 2, tem 1. E onde tem 1, pode ter 2. Entendeu? Então, Marcos e Lucas provavelmente se limitaram a relatar o caso de um homem apenas, enquanto que Mateus presenciou, lembrando que Lucas e Marcos provavelmente não presenciaram, tá? É de relato. Mateus, como discípulo, como fazendo parte do colégio apostólico, ele presenciou,
né? Então, é muito interessante isso. Guardadas as devidas proporções, a situação do endemoniado Gerazeno, né, serve para ilustrar a miséria espiritual de muitas pessoas, escravidão a Satanás, que traz como consequência a alienação não só de Deus, mas também do próximo, incapacidade de conviver com a família, com a sociedade e de si mesmo. Aqui nós vemos, né, gente, hoje é um problema, né, pessoas aí uma situação de rua, e às vezes nós, desconsiderando a questão espiritual, falamos, pai, mas o cara tem família e fica na rua. Gente, é a miséria espiritual de muitas pessoas, que traz a escravidão a Satanás, ela traz uma alienação de Deus, mas também do convívio com o próximo. Nós vemos isso aqui nesse relato, né? Quando Jesus chega ali, vai encontrar aqueles demônios, vêm ao seu encontro, né? E falando, que temos nós contigo, filho do Deus Altíssimo e tal. Jesus pergunta qual o teu nome. É aqui que o Barclay vai dizer que Marcos usa essa passagem e alguns detalhes dela para, como posso dizer assim, trazer uma mensagem contra os romanos, né? Como que o demônio se apresenta? Como legião. Qual que era o nome dado às infantarias, ao exército romano? Era dividido em legiões, não é? Então, é muito interessante isso. Uma religião romana era composta de 6.000 homens. E o nome legião indica realmente a presença de muitos demônios. Então observe que Jesus não se pôs a designar os demônios por nome, nem a expulsá-los um por um. Eles saíram todos de uma só vez, né? O versículo 13, um outro detalhe, é que vai falar que 2.000 animais que ali estavam, né? Cerca de 2.000 animais, se precipitam, né? Porcos se precipitam no despenhadeiro no mar, onde todos se afogam. Sem dúvida, isso é um prejuízo enorme que Jesus não vê problema em causar aos donos dos porcos, animais impuros na lei, pois a libertação de uma vida não tem preço. É uma visão oposta à dos gerazenos, que rejeitam Jesus, provavelmente com medo de mais prejuízos materiais. Então, essa passagem, além de mostrar o poder de Jesus e os demônios, nos traz bastante lições que podemos aplicar, né, à nossa dinâmica aqui. Tranquilo? Vamos avançar aqui. Jesus e o divórcio, né? Pessoal, a questão do divórcio é uma questão que Marcos vai tratar, e claro, entenda o que eu vou dizer, tá? Na perspectiva, né, de Deus, né? O divórcio, ele só... Eu vou ler aqui o comentário que eu peguei, eu achei muito interessante, abre aspas. As palavras de Jesus sobre o divórcio e o novo casamento em Marcos são mais duras para dar ênfase no ideal de Deus manifesto na criação. A permissão para o divórcio na lei de Moisés não passava de uma concessão por causa da natureza pecaminosa do homem. Entendeu? Por causa da dureza pecaminosa do homem. No entanto, não era assim no princípio. O que Marcos está querendo dizer, né? Jesus, ele vai abordar o divórcio divergindo das interpretações judaicas e até contemporâneas. Por quê? Porque ele reafirma a indissolubilidade do casamento, baseando-se na criação divina. Mas a dureza do coração do homem é apresentada como a origem da permissão para o divórcio.
Então, Jesus estabelece um padrão elevado para o matrimônio, contrapondo-se às práticas da época, né? E aqui nós poderíamos discutir a relevância dessa perspectiva para a ética matrimonial contemporânea, né? Muitos já casam com a intenção de se separar, né, irmãos? E não deveria ser assim. Deveríamos ter uma perspectiva de nos casar sem esse desejo de separar, né? Afinal, o casamento de um cristão deve ter a perspectiva de ser para sempre, né? Não é fácil, tem lutas, mas assim, nós precisamos entender que até essa dinâmica do casamento, as dificuldades que às vezes vem no casamento, é muito decorrente da nossa, da natureza, né, pecaminosa que nós temos. O homem, quando eu falo homem, homem e mulher, ali no Éden, quando pecam, você vê que há uma quebra entre eles, né, por causa do pecado. Então veja que a mulher que é criada em igualdade, agora ela é submissa, e essa submissão é um tipo de, como nós podemos dizer assim, é como se ela tivesse querendo usurpar o lugar do homem, e o homem age como um ditador, como um tirano sobre a mulher, a dominando. Mas na nova criação, quando o homem e a mulher recebem Jesus, Paulo vai dizer que não há homem, não há mulher, não é no sentido do gênero, mas é no sentido da autoridade, da submissão. Ambos agora estão em igualdade perante o Senhor. Entendeu? Então é muito importante isso, compreender. Tanto o machismo como o feminismo são coisas que não fazem parte da nova criação. Tranquilo? E aí chegamos nos últimos dias de Jesus aqui na Terra, né? Os 2 últimos dias de Jesus foram marcados por eventos cruciais. Na quinta-feira, ele celebrou a última ceia, instituindo, eu coloquei aqui Eucaristia, que é o nome teológico, mas instituindo a ceia, né? Que é um dos marcos que nós temos. Ele experimenta a agonia no Getsêmani. Na sexta, foi julgado, condenado e crucificado, culminando em sua morte. Estes eventos são fundamentais para a teologia cristã. E aí, uma outra questão que Marcos faz questão de narrar é a crucificação, morte, o sepultamento, culminando com a ressurreição. Irmãos, a morte é importante. No entanto, mais importante do que a morte, central para a fé, é a ressurreição. Se Jesus tivesse morrido, mas não tivesse ressuscitado, Paulo vai dizer que a nossa fé é vã. Mas por ele ter morrido e ressuscitado, hoje a nossa fé, ela não é mais vã, mas ela é verdadeira no Senhor. Tranquilo? Antes de concluir aqui, né, de ir para as conclusões, eu gostaria de saber, vocês têm alguma pergunta? Alguma colocação? Ô, Sérgio, Fala. uma coisa que me inculca muito, que a primeira vez que eu vi foi no livro de Marcos, e constrangeram certo Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava vindo do campo, a que levasse a cruz. Esse significado de levar a cruz, deixa eu ver se você vai entender o que eu quero dizer. Aliviou o peso da cruz? A gente vai precisar de uma ajuda para carregar a nossa cruz nessa terra, a não ser a do Espírito Santo? Boa pergunta, né? Boa pergunta. Vamos lá primeiro entender quem que é esse Simão de Cirene, né? Isso está em Marcos 15, 21, né, William? Gente, vamos entender o seguinte, né? Primeiro, Marcos 15, 15, Marcos ele é sensacional porque ele traz relatos assim pormenorizados da sentença de Jesus, né?
A palavra que aparece ali, que na nossa tradução está como espancar Jesus, na verdade aparece ali no latim flagelo, né? Que significa açoitar. E os romanos usavam um chicote feito de várias tiras de couro, com pedaços de chumbo, de ossos incrustados. E os judeus limitavam o número de chicotadas a 40, conforme Deuteronômio 25:13, ou 39 para evitar o erro da contagem, conforme 2 Coríntios 11:24. Os romanos, porém, não tinham nenhuma regra desse tipo, de modo que a quantidade de açoites aplicados antes da crucificação dependia unicamente do limite da crueldade do torturador. O que eu quero dizer com isso? O corpo de Jesus estava totalmente torturado, flagelado, machucado. E aí, quando Jesus está indo ao caminho do Gólgota, aparece ali um homem, um Simão de Cirene, né? Cirene era uma cidade importante no norte da África, atualmente é a Líbia, tá bom? E tinha um grande número de judeus por causa da colonização que remontava a séculos. Então Simão era provavelmente um judeu dali, que estava em Jerusalém para a celebração da Páscoa. Menção de Cirineus em Atos 6:9, né? Alexandre e Rufo são mencionados como se fossem conhecidos dos destinatários deste evangelho, e por isso pensam-se que Rufo é o eleito do Senhor para quem Paulo envia saudações em Romanos 16:13. Normalmente, o condenado à morte era obrigado a carregar uma viga da cruz que pesava entre 13 a 20 quilos até o local da execução. João 19:17 traz isso. Jesus, no entanto, estava tão debilitado pelas chicotadas que Simão foi forçado a ajudá-lo, né? O que acontece? Para um romano, carregar aquela cruz era impossível, porque a cruz era um sinal de humilhação. Então eles encontraram ali Simão, é o primeiro, manda ele vai ajudá-lo. Mas isso só alivia o corpo de Jesus, não a sua alma, não o seu espírito, que é na onde está o verdadeiro peso da cruz, entendeu, William? O verdadeiro peso da cruz foi espiritual, por isso que Jesus ele transpira como gotas de sangue. Porque lá no Getsemane ele já sente o peso do pecado, né? Então, só que eu vejo uma grande lição nisso, William. Nos nossos momentos de fraqueza, nós temos às vezes a impressão de que Deus é um carrasco, né? Deus gosta de nos ver sofrendo. Essa passagem me traz uma grande lição, que nos nossos momentos de fraqueza, tal como Deus providenciou aquele homem para ajudar Jesus, Deus sempre prepara alguém para nos ajudar nas nossas lutas e no nosso caminho para a cruz. Nós não estamos sozinhos. Entendeu? Mais alguma pergunta? Alguma colocação? Não tem? Então vou concluir aqui a aula, né? O Evangelho de Marcos oferece uma narrativa dinâmica e focada na ação de Jesus, enfatizando sua autoridade messiânica e o custo do discipulado. Então, se você quer pregar, ensinar sobre discipulado, o Evangelho de Marcos é um excelente evangelho. A brevidade e o estilo direto de Marcos convidam à reflexão sobre a urgência do reino de Deus e a identidade de Jesus como filho de Deus sofredor. E, por último, a análise dos temas abordados, desde o batismo e os milagres até a paixão e ressurreição, revela a profundidade teológica e a relevância contínua desta obra para a fé cristã e o estudo acadêmico, né? Então, assim sendo, meus irmãos, finalizamos essa aula, né? Que você possa compartilhar, comentar quando ela subir lá no canal do YouTube. E lembrando que as aulas sobre o Evangelho de Lucas, lição 7 e 8, Evangelho de João 9 e 10, estarei gravando e depois disponibilizando para vocês, tá bom? Então que Deus abençoe todos vocês. E é isso.